Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, imprensa e toda a comunidade, o meu cordial boa noite. Quero inicialmente dizer que todo o conteúdo a seguir é exclusivamente de cunho político. Hoje eu quero falar sobre a situação da saúde financeira da Prefeitura. A situação financeira da Prefeitura está na UTI e os responsáveis, em vez de medicar, estão injetando mais dívidas. O Caixa não tem como se sustentar, gastando mais do que arrecada e ainda contraindo mais dívidas. A situação da dívida da Prefeitura, movimento atualizado em dezembro de 2018, soma a quantia de R$ 17.636.848, que, somados a juros que virão em cima desse valor, se transformará em uma dívida astronômica. Os parcelamentos totais já ultrapassam a soma dos 370 mil por mês, o equivalente a 9 Gol 1000 km por mês. Só com dívidas com o IPRERIL, a soma das parcelas somam mais de 105 mil por mês. Essa, entre outras dívidas, com a Caixa Econômica, Receita Federal, Badesc e BRDE. Dívidas como, por exemplo, um gasto de mais de 640 mil com capacitação de servidores. Todo esse valor dá para pagar o salário de pelo menos 20 servidores por um ano inteiro. Será que o Caixa da Prefeitura tinha esse valor disponível para essa finalidade? O empréstimo de 3,8 milhões para o turismo só não foi aprovado ainda pelo Badesc porque a Prefeitura está cheia de dívidas. Não conseguiu as negativas para a liberação do empréstimo. Aí se resolve pagar as tais dívidas, que somam altos valores, para conseguir se enfiar em mais essa dívida, essa do turismo. Dívidas com fundo de garantia de 2012 a 2014, nos valores de R$ 2.591.488, mais R$ 37.975, parcelados em 60 vezes, no valor somado de R$ 39.840 por mês. Mais um carro 0 km por mês. Isso já se tornou uma bola de neve que, se não for freada, se tornará em uma dívida impagável. E esse empréstimo novo, esse do turismo, passou pela aprovação da maioria dos senhores vereadores. Quem fez parte da minoria entre os senhores que votou contra esse empréstimo, vocês sabem quem são. O Executivo e o Legislativo são os responsáveis por essa situação de endividamento, mas a maior responsabilidade ainda é da Câmara dos Vereadores, pois quase tudo, se não tudo, passa por aprovação desta Casa. Ainda quanto a esse assunto do empréstimo, eu tenho algumas perguntas a fazer e que, como eu, com certeza, a grande maioria da população também quer saber. De que forma será a liberação do montante do valor? Se será integral, ou seja, os 3,8 milhões serão creditados em uma só vez, ou será parcelado de acordo com o andamento das obras, ou ainda, se a liberação será de alguma outra forma. Quem será o guardião da verba? Um cargo, uma secretaria específica? Visto que o valor não será usado tudo até o final desse mandato. Onde estão o projeto arquitetônico e o projeto executivo, com todos os detalhamentos de quantidades, de exemplo, cimento, areia, brita, ferro, ou quantidades de metro cúbico de concreto, madeira, de cada obra individualmente? De onde vêm os valores citados no projeto, estimados de cada obra?
Entre outras promessas de campanha do prefeito não cumpridas, tem uma promessa que era a primeira a se cumprir: diminuir em 40 os cargos comissionados na primeira ação do seu governo em janeiro do ano de posse. Mais 5 minutos, Cleiton. Obrigado, senhor presidente. Promessa de uma convocação de reunião extraordinária para tal ato. Só isso aí, esses 40 cargos, já somam aproximadamente 1.700.000 por ano, ou 140 mil por mês. Só aí já resolvia o problema dos pagamentos de parte das dívidas parceladas. Mas parece que aconteceu o contrário. Aumentou essa quantidade além do que já tinha. Esses 140 mil por mês pode ser multiplicado por 2. É a velha política dos compromissos e promessas partidárias. Essas questões partidárias que só atrapalham qualquer gestão pública de governo. Só dando um exemplo, quero aproveitar e comunicar aos que ainda não sabem que a prefeitura paga um funcionário para ficar o dia inteiro andando pelo cemitério velho, sem fazer praticamente nada. Isso é só um exemplo. Outro ponto são as gratificações dos funcionários concursados, que somam o absurdo de 840 mil por ano, ou 70 mil por mês. Aí eu pergunto, por que ganham gratificações fixas mensais, se têm seus salários? Gratificações fixas não são gratificações, isso é salário. Tem alguns casos que o salário chega a dobrar com as gratificações. Eu não tenho certeza, mas parece que esses cargos que alguns cargos têm pessoas insubstituíveis, ocupando essas funções e que recebem as gratificações para que, de alguma forma, não pare, uma espécie de pressão. Se fosse um funcionário meu, eu demitia. Só aí, com o dinheiro das gratificações, já dá para executar todo o projeto do turismo, cada ano uma parte do projeto. Falando ainda desse projeto, por que não priorizar o turismo com a nossa Maria Fumaça, já citada pelo vereador Pablo, que está em pleno funcionamento e que atrai centenas de pessoas com bastante frequência? Não tem sequer uma área ou praça de alimentação para atender bem os turistas. Outra coisa absurda é a questão das vendas dos terrenos inservíveis. E a prefeitura com vários imóveis alugados a bons preços. Mas esse assunto fica para uma outra oportunidade. O que é realmente importante para o Poder Executivo fazer com o dinheiro público? Primeiro, importante que sejam prontamente atendidas as várias indicações apresentadas pelos senhores e senhoras vereadores. São mais de 350 indicações só nos últimos 7 meses. Pergunto, quantas dessas 350 indicações já estão atendidas e solucionadas? Importante é o funcionamento pleno das escolas e colégios e toda a estrutura da educação. Importante é o funcionamento pleno de todos os postos de saúde, com suas farmácias abastecidas com os medicamentos essenciais. Importante é acabar com a enorme fila de espera para atendimentos agendados no posto de saúde central. Esperas, em alguns casos, ultrapassam prazos de 2 anos na fila. Um verdadeiro descaso. As pessoas não entram em fila para ficarem doentes, mas têm que esperar na fila para serem curadas. E esta dívida citada anteriormente não foi contraída porque a prefeitura teve excesso de gastos com a saúde. Isso não foi. Importante é o funcionamento pleno do nosso hospital, com todos os materiais e pessoal necessários para a recuperação da saúde e para salvar a vida das pessoas. Importante é dar todas as condições necessárias para a Secretaria de Infraestrutura, o Departamento de Obras,
comandada pelo senhor Hélio, para quem eu tiro o meu chapéu por sua competência e pelo ser humano que é, para que essa secretaria possa atender toda a demanda de manutenções e melhoramentos em nossa cidade e no interior. Importante é resolver de uma vez por todas a situação que já vem de anos. Um minuto, senhor vice, para as conclusões finais. Já estou finalizando. As ruas Adolfo Konder, prefeito Hugo Fischer, Rua do Seminário e a Rua Jorge Lacerda, Rua do Sapo, que além de péssima situação de tráfego, sofre sérias inundações em dias de chuva. Importante é efetuar o pagamento em dia de todos os salários dos servidores, mas sem as absurdas gratificações que não se justificam. E, com o que sobrar do dinheiro da arrecadação, importante é ir negociando e pagando essas dívidas, que a Prefeitura contraiu ao longo dos últimos anos, principalmente nessa atual gestão. E o mais importante de tudo isso é parar de fazer novas dívidas desnecessárias neste momento de falta de recurso. E empurrar a dívida para as próximas gestões que virão é muita falta de responsabilidade. Para terminar, uma coisinha para terminar. As atitudes e decisões tomadas pelo prefeito em relação ao vice-prefeito dá tranquilamente para caracterizar como traição, visto que o planejamento feito entre os mesmos no plano de governo foi descumprido quase que totalmente pelo prefeito. Senhor prefeito, faça um favor para Rio Negrinho, entregue o bastão, antes que enterre essa prefeitura em mais dívidas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor José Euclides Vice. Então, passamos agora à palavra livre dos vereadores. Hoje vamos dar 10 minutos para cada vereador, 9 minutos com mais um de tolerância. Primeira vereadora, a vereadora Liliana.